ST8200 ele possui no conteúdo do painel um display de 2 linhas, onde vão ser mostradas as mensagens, 4 teclas, que é a flecha para baixo, a flecha para cima, o Entra, que é a flecha quebrada, e o ESC, que é o asterisco. Dependendo do modelo, se é de 6 ou de 12 saídas, nós vamos ter aqui 6 LEDs ou 12 LEDs que vão mostrar os bancos acionados ou desacionados. E no lado esquerdo nós temos os LEDs de OK, status, recepção e transmissão. OK indica que o equipamento está funcionando se ele estiver piscando. Então, OK significa que ele está energizado e funcionando normalmente. Status significa que alguma mensagem foi colocada na tela. Então, nesse momento aqui, a gente tem o LED de status piscando, ele em seguida vai mostrar uma mensagem de status. Agora, repouso do banco 2. Recepção e transmissão só vão ser acionados quando nós estivermos em comunicação de dados. Quando o canal RS232, que acompanha a traseira do equipamento, estivesse comunicando com o computador ou com outro equipamento. Aqui a gente tem um ST8200, um controlador de fator de potência, que ele pode ter 6 ou 12 estágios. Nesse caso aqui do exemplo, nós temos um de 12 estágios. Então, da onde a gente estiver, se a gente apertar a tecla asterisco, nós vamos para a tela inicial do equipamento, onde tem o modelo e o número de série dele, e a versão de software. Daqui, nós partimos para o menu secundário. Então, voltando aqui no menu principal, no menu secundário, onde a gente tem as medidas elétricas, os conteúdos harmônicos de tensão e de corrente, a programação geral, a programação dos bancos de capacitores, a programação de alarmes que o equipamento pode vir a fornecer, a programação de desligamentos dos bancos, o comando manual, onde a gente pode comandar cada banco manualmente, independente do fator de potência, e as ocorrências, que podem ser sobretensão, subtensão, falta de kVAR, harmônicos excessivos, uma série de ocorrências que estão no manual. O relógio, que nós podemos ajustar a hora, e o status, que seriam alguma ocorrência que ele vai listar, tipo, aconteceu um fator de potência abaixo que o instalador vai se defrontar. Então, apertando no menu principal, a gente chega em programação geral, apertando a tecla Entra, que é essa tecla aqui, nós vamos chegar no valor do transformador de corrente. Para poder programar o transformador de corrente, nós precisamos liberar o painel. Se eu apertar a tecla Entra agora, ele vai me dizer que a programação não está autorizada. Não está autorizada. Então, eu aperto o asterisco e a tecla Entra ao mesmo tempo. Agora, ela está autorizada e o valor pisca. Se eu usar as flechas, eu modifico o valor do transformador de corrente, que está no meu barramento. Então, quando eu acertei o valor que eu quero, eu novamente aperto Entra e ele fixa o valor. Posso ir para o próximo valor, o próximo parâmetro, com a tecla flecha para baixo. Aqui é o valor do transformador de potencial. Se eu estou trabalhando na baixa tensão, eu não preciso modificar. Se eventualmente eu estivesse trabalhando na média tensão, eu poderia modificar aqui para o valor do meu primário. Então, digamos que eu estivesse trabalhando numa tensão mais alta, eu aqui poderia programar a tensão que eu quero do meu primário. Tipicamente, a gente tem 13.800. Então, nesse caso aqui, eu teria 13.800 volts no primário e 220 volts no secundário.
Em seguida, eu coloco a minha forma de conexão. Pode ser fase neutro, como está aqui, FN, ou eu posso transformar em fase-fase, que seria a conexão entre duas fases. Lembrando sempre que a conexão do transformador de corrente é diferente para uma ou outra situação, conforme o manual. O próximo parâmetro é o set point. Qual é o fator de potência que eu desejo colocar no meu barramento? Então aqui eu posso colocar um fator de potência objetivo. Posso colocar 0,92, 0,93, enfim, o valor do fator de potência que eu acho conveniente manter na minha rede. Sempre quando eu uso a flecha quebrada é para iniciar uma parametrização ou para fixá-la. Então aqui a gente programa o endereço Modbus, que é o endereço do equipamento na rede, se a gente tiver vários equipamentos conectados a um computador ou à internet. Então eu posso mudar aqui até 250 endereços diferentes. Muito bem. Próximo é a velocidade de comunicação. Então se eu tiver nessa rede de comunicação com o meu computador, eu posso variar a velocidade, desde 2400 até um máximo de 38.400. Muito bem. Então, o próximo seria a defasagem do primário. Isso significa o seguinte: se eu tiver uma medição de corrente na média tensão, eu posso ter uma defasagem entre o primário e o secundário do transformador. E aqui, então, eu vou especificar quantos graus eu tenho de defasagem entre primário e secundário. Se eu não tiver defasagem, vai ser 0 graus. Muito bem, chegamos ao fim. Eu posso apertar a tecla aqui e não vai mudar. Então, aqui a programação está feita. Esses são todos os parâmetros da programação geral. Agora nós podemos passar para o próximo menu, que seria a programação de bancos. Na programação de bancos, novamente, nós vamos entrar e vai me pedir o número de bancos. Eu posso programar de 1 a 12 bancos. Então, da mesma forma, se eu apertar a tecla Entra, ele vai piscar e eu posso modificar. O próximo parâmetro programável é o máximo banco. O que significa isso? É o máximo de kVr que eu permito que seja anexado à rede num único passo. Por exemplo, se o meu barramento, num determinado momento, precisa 20 kVr e eu tenho bancos de 10, eu posso pedir para ele que ele não anexe 20 de uma vez só, mas em 2 vezes de 10. Então, eu colocaria aqui, em vez de sem limite, eu colocaria 10 kVr. Muito bem, então eu programei aqui o máximo banco que é permitido colocar a cada passo. Então, eu posso programar aqui qual é o máximo de bancos que é permitido anexar a cada passo. Se eu eventualmente preciso de uma quantia, por exemplo, de 20 kVr, eu posso permitir que ele anexe apenas 10 kVr em cada passo ou deixar sem limite e ele vai anexar tudo o que ele precisar. No caso desse exemplo, ele anexaria os 20 kVr. Então, eu posso definir aqui, por exemplo, que o meu máximo valor de kVr é 10. Portanto, a cada passo, um cuidado que se deve ter nesse caso é nunca programar o máximo banco menor que o meu maior banco. Se eu tiver um banco de 20 e colocar aqui 10, jamais vai entrar o 20 kVr. O próximo parâmetro é o mínimo banco. Para que serve? Para quando a gente quer corrigir o transformador a vazio ou a carga residual da empresa quando ela está desligada. Por exemplo, a iluminação do pátio, a casinha do vigia, algum consumo que haja fora do horário comercial da empresa e que seja necessário corrigir. Então, a gente pode definir, como está aqui, um valor de kVr para ficar ligado quando a carga for desligada. E como é que ele sabe que a carga foi desligada? Pelo próximo parâmetro.
Aqui nós temos a corrente mínima em percentual. Então, nós tínhamos programado um valor de transformador de corrente e aqui um percentual desse transformador de corrente. Se eu tiver um transformador de corrente de 100 amperes, então 2% seriam 2 amperes. Portanto, quando cair de 2 amperes, o meu banco mínimo de 2,5 kVAR vai ser acionado. E vai ficar fixo até que a corrente suba de 2 amperes. Então, corrente mínima e banco mínimo estão casados. Agora nós começamos com o tempo de acionamento. O tempo de acionamento é o tempo que eu tenho entre dois estágios do controlador. Ligou o primeiro estágio, nesse caso aqui ele vai esperar 30 segundos e ligar o segundo estágio. E assim sucessivamente. Eu posso alterar esse valor também, obviamente, como eu estou fazendo aqui, botar o valor que eu quiser em segundos. Desacionamento, da mesma forma, eu tenho os meus bancos ligados e o fator de potência pede para que seja desacionado para poder ficar dentro da janela de programação. Então, ele vai desacionar, no caso aqui, a cada 5 segundos. Se eu quiser alterar isso, da mesma forma, eu posso fazer com que mude. Próximo parâmetro, a sequência. Nós temos duas sequências possíveis. A sequência de usuário e a sequência de tabela. Qual é a diferença? Na sequência de usuário, eu posso programar todos os bancos com valores independentes. Na sequência de tabela, eu vou ter que, usando o manual, verificar na tabela e os bancos vão ser múltiplos. Para essa sequência de tabela, eu recomendo que seja lido o manual com cuidado. Vamos pensar aqui na sequência de usuário, que é a mais comum. Nesse caso, eu vou programar, como eu falei, todos os bancos. Então, o banco 1, eu vou programar um valor para ele. O banco 2, eu posso programar um valor diferente. O banco 3, da mesma forma. Eu posso programar um valor maior ou menor. E assim sucessivamente. Posso ir em todos os bancos até o último. E agora eu tenho o tempo de descanso. Esse tempo aqui é o tempo que o capacitor vai ficar desligado para que ele se descarregue. Da mesma forma, eu vou programar um tempo de descanso para cada capacitor, já que eles são de valores diferentes, podem ser de valores diferentes. Muito bem, terminamos a programação de bancos. Agora, a gente pode fazer a parametrização dos alarmes. Então, nós temos alarmes de fator de potência indutivo, de fator de potência capacitivo. Então aqui, ó, eu posso definir que quando o meu fator de potência cair de 0,85, ele gere um alarme. Vai ser o fechamento de um relé e uma mensagem na tela. Da mesma forma, fator de potência capacitivo, também posso definir um valor diferente aqui, por exemplo, eu posso dizer que o indutivo seja 85 e o capacitivo seja 80. Próximo valor de alarme que eu posso definir é tensão alta. Nesse caso aqui está desligado. Eu posso ligar e definir um percentual. Eu quero que quando passar de 10% da minha tensão nominal, soe um alarme. A mesma coisa para subtensão, eu posso definir um percentual também. Por exemplo, 5%. Daí o próximo parâmetro é corrente alta. Quando a minha corrente exceder 100%, eu vou ligar um alarme. Ou quando a minha corrente ficar muito baixa, digamos que fique 10% abaixo do que eu programei, ou 15%, ela vai acionar um alarme. Conteúdo harmônico de tensão, então esse vai ser um percentual da minha frequência fundamental. Então, quando eu ficar 10% acima de conteúdo harmônico, eu vou gerar um alarme, e de corrente da mesma forma. E acabaram os seus alarmes. Agora, próximo parâmetro, eu vou para o desligamento. Desligamento de fator de potência. Então aqui eu vou definir qual é o meu fator de potência que vai começar a desligar bancos. Então, como eu botei lá 0,94 de fator de potência para
para ligar, para começar a ligar, então aqui eu posso definir que eu vou desligar em 0,97, por exemplo. Então, ele vai ligar a partir de 0,94 para baixo e vai desligar a partir de capacitivo 97 para baixo. Tensão alta, também posso definir que quando a tensão exceder 10%, vamos dizer, ele desliga o banco para proteger o banco de sobretensão. A mesma coisa, se a subtensão acontecer, eu posso ter um prejuízo nas contatoras. Eu posso fazer com que elas não tenham condições de magnetizar a bobina e aí eu posso prejudicar a contatora. Então eu posso botar aqui que eu acima de 5% de subtensão eu vou desligar as contatoras. Eu vou desligar todas as minhas saídas. Quando tiver conteúdo harmônico muito alto, eu posso definir também que seja desligado para não prejudicar o banco da mesma forma, tanto de tensão como de corrente. Os próximos parâmetros a serem programados vão ser os... Aqui não é parâmetro programado, aqui é um comando manual. Eu posso ligar os bancos um a um. Eles estão sendo ligados um a um para eu testar se o circuito está funcionando. E agora ele vai ser desligado. Isso, quando eu sair dessa tela, ele para o acionamento manual. Então, aqui eu posso ir agora verificar as ocorrências. E o menu de manutenção. Aqui eu tenho quantas horas cada banco foi acionado, durante quantas horas ele ficou ligado. Então, esse é o menu de programação do ST8200.